Ao dar a vida, os pais cooperam com o poder criador de Deus e recebem o dom da vida de uma nova responsabilidade, não só para alimentar e satisfazer as necessidades culturais dos seus filhos e do material, mas, acima de tudo, transmitir a eles a verdade, a fé e educá-los no amor de Deus e do próximo. Esse é o primeiro dever no coração da igreja doméstica. Que coisa bonita! A responsabilidade que muitos hoje pensam, não vou ter filhos porque não tenho condições. Mas, na verdade, a condição não é só financeira. Ela tem o seu peso? Tem, mas a verdadeira condição que você tem que ter para educar os seus filhos, como vai dizer esse documento do Pontifício Conselho para a Família, Sexualidade Humana, é a responsabilidade de dar ao seu filho a verdade, a fé e uma verdadeira educação no amor. Está aí, o documento Sexualidade Humana do Pontifício Conselho para a Família, que eu deixo para que você possa ir saboreando e também aguçar a sua curiosidade em querer lê-lo totalmente. Aline, temos perguntas, Aline? Muitas. Muitas perguntas. O assunto interessa ao público, né? Não só ao público, né, Aline? Sim, claro. Pois é, Aline. Uma jovem senhora que pede para não ser identificada escreveu assim para nós. Sou casada há 8 anos e tenho um filho de 4 anos. Gostaria de saber quando um dos esposos se interessa pela relação anal. É permitido? O que a igreja diz sobre isso? Eu vou começar com a Edivânia. Tinha que ser, né? Porque eu creio que seja, para a mulher, a coisa mais desconfortável. Eu creio que deve Não é? ser. É permitido, não é permitido? Que prazer que tem? O que você Então, acha? né? A questão é a seguinte, a busca do prazer como fim, né? Não como um meio, né? Mas, olha, eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, entender o seguinte. Para o homem, me parece que é uma questão que as mulheres, eu acho que devem sentir realmente um grande desconforto, mas para o homem parece que existe aí essa tendência. Eu já ouvi o testemunho de vários homens, né, que nos encontros de casais vêm nos falar sobre isso, né? O que a gente conversa com eles sobre isso? O sexo, ele está, como eu falei, é criado por Deus, né? E Deus que criou o sexo nos diz a forma correta de vivê-lo, né? E qual seria essa forma correta de vivê-lo? De acordo com a lei natural, de acordo com aquilo que é natural. E para o seguinte fim, para gerar filhos e para unir o casal. Então, vamos analisar o sexo anal mediante essas regrinhas que Deus aí nos colocou. Não, eu não diria essas regras, essas formas de se atingir a plenitude sexual. Isso, entendeu? esses caminhos para Esses a plenitude. caminhos, exatamente. Então, o sexo anal seria natural? Não, né? Não é natural, não é a forma natural de viver o sexo, né? Ele propicia a geração de filhos? Não. Ele gera unidade do casal? Não. No sexo anal, você não olha olho no olho. Entende? Você fica de costas. Sabe? De repente, você vai se sentir ali, o que eu vejo a narrativa de várias mulheres, você se sente como um objeto. Você é simplesmente território da satisfação fisiológica do outro. Né? Então, as mulheres reclamam muito isso, de se sentir como um objeto. Né? Mas e se você está num relacionamento em que o homem insiste, que eu já vi muito isso, o homem insiste na relação anal, né? Como fazer para sair disso? Como conversar sobre isso, né? Aqui na Canção Nova a gente tem vários livros aqui que a gente tem disposição. Eu gosto muito do livro do professor Felipe, que é esse daí, Vida Sexual no Casamento, porque ele vai explicar qual é o sentido do sexo.
Então, se você entende esse sentido do sexo, você vai vendo que essas coisas são cada vez menos necessárias. Como Paulo falou, o prazer ele é lícito e nós devemos buscá-lo. É lícito buscá-lo. A questão é buscar o prazer como um fim. Né? Eu só busco este prazer. E o seu prazer, mas o prazer do seu cônjuge. Né? Sexo é doação. Então, você buscando o prazer do outro, você alcança o seu prazer. Na verdade, é isto. Né? Então, como que fica o seu cônjuge nessa relação? Como que fica a sua esposa? Né? Ela se sente bem? Então, você se preocupa com isso? Claro. Tanto com relação a sexo anal, como com relação a sexo oral, a gente sabe que tem os prelúdios, que seja, a preparação para o ato. E, às vezes, algumas mulheres, elas precisam de carícias, e os homens também, de carícias mais profundas e tal, para preparar, mas não a ejaculação, é uma preparação para o ato. Então, não é o fim. Não é o fim. Então, sendo bem prático, sim, né? Sim. Como eu brinco com os noivos assim, a formação hoje vai ser bem prática, mas teórica. Sim. Mas, enfim, sendo bem prático, às vezes é necessário que o marido toque os órgãos sexuais da sua esposa. Às vezes ocorrem beijos nos órgãos sexuais de ambos. Às vezes ocorre que o marido vai estar com seu órgão sexual mais próximo das nádegas da esposa, isso como preparação para o ato sexual. Porque ambos querem atingir o orgasmo. Aquela satisfação, aquela plenitude. Então, tudo isso como preparação para o ato sexual não é ilícito. A ilicitude vem do fim. Você ter aquele ato finalizado, entende? Então, ou seja, em poucas palavras, a ejaculação ocorrida ali, entende? Por quê? É possível, através de sexo oral e sexo anal, você gerar vida? Não. Não vejo o que provoca ali a união do casal. Não consigo perceber isto, tá? Preciso ser convencida. E é pelo contrário, então, né? Não gera essa unidade, não gera esse amor. Exatamente, vai gerando o que a gente percebe dos casais que vêm conversar, vai gerando cada vez mais desgaste. E quando a gente cresce nessa castidade na vida sexual, a gente vai vendo que cada vez mais, essas coisas que eu disse aqui agora, vão ficando cada vez mais desnecessárias. Você vai atingindo a plenitude sem necessidade desses recursos. Eu estou vendo o Paulo um pouco inquieto ali. Não, porque você respondeu. Diga, Paulo. Vamos ver se eu falei alguma coisa, né? Eu percebi que ele ficou um pouco inquieto ali. eu estava assim, porque há uma confusão muito grande Sim, na questão da carícia sim, e da penetração. Porque nós homens, vamos lá, né, tudo que conhece um pouco o corpo da mulher nos chama, e até as nádegas, né, e outros podem usar vários apelidos, chama a atenção do homem, né, e é dada por Deus. Então, é uma coisa você ter a carícia, essas preliminares, você tocar as nádegas, você, de uma maneira que não venha a ultrapassar os limites. É muito, assim, o casal, ele precisa dialogar até naqueles momentos ali, tá certo, não é no momento do ato, mas a mulher dizer o que gosta, o que não gosta, até que ponto pode, e nós sabemos, nós vamos, só que nós somos educados, volto de novo, na nossa educação, na rua, nossa educação na onde, que não dá aquele sentido da igreja que nos ensina. E outra, a igreja, eu sou apaixonado pela igreja, porque os documentos, né, os nossos sacerdotes que tenha na sua paróquia, procure desmistificar essas realidades, vamos sair um pouco, vamos trazer para a realidade. Então, isso que a Edivane falou é real, entendeu? Não a penetração. E, às vezes, tem posições que você, como casal, vai usar, que você vai sentir as nádegas da sua esposa, mas você não vai estar tendo uma penetração anal, e pelo contrário, usando realmente a vagina, que vamos dizer assim, é onde vai gerar vida, mas você vai sentir o corpo da sua mulher, porque nós homens temos essa atração, né, vamos dizer, pelo corpo da mulher. Então, há uma confusão, você entende? De repente, vamos aí nos reeducarmos, aí eu entro na reeducação. E outra, nós temos que desmistificar dentro dos nossos grupos, nas nossas comunidades, com os nossos jovens.
Tem jovens que estão, né, buscando em outros lugares, outras informações, nós temos que trazer dentro com maturidade, temos que trazer realmente com prudência, alicerciado naquilo que é a palavra de Deus e os documentos da igreja. Né? Se você tem dificuldade, procura o seu sacerdote, né? Procura um casal, né? Que você já é casado, um casal que possa te dar as orientações, que você tenha referência, né, de pessoas justas, pessoas boas de Deus. Então, hoje nós temos essa riqueza. Então, vamos tirar um pouco essa confusão, porque essas carícias, esse carinho, vamos trazer para a prática, né? Então, eu percebo que a gente precisa mudar um pouco alguns conceitos, a qual nós, homens, somos visão. E realmente, aí eu falo para você, falo como homem, a Edivana me ensinou. Né? Porque se nós, homens, na hora que nós estamos ali pegando fogo, nós pensamos mais com a cabeça de baixo, com a cabeça de cima. E se a mulher não trazer a gente, não é porque você é de grupo de oração, porque você é casado, entenda bem, santidade é diferente de querer trazer para o casamento um ar angelical, que não existe. Castidade é diferente, peraí. Então você vai sentir, e pode até acontecer, padre. Aí entra a questão do matrimônio, da esposa, do diálogo. Opa, aí não. Você entende? Nos reeducarmos. Eu falo pela vida promíscua que eu tive. A Edivana me ensinou a fazer amor. E olha, eu nunca fui no minha... Olha que eu tive uma vida perdida. Meus irmãos sabem, quem conviveu um pouco. É essa resgatar a essência daquilo que é dado por Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Muito obrigado ao casal. Eu quero saudar e dar as boas-vindas aos nossos visitantes, aos nossos peregrinos aqui na comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista, que estão vindo de Piracicaba, São Paulo. Vai levantando a mão aí. Piracicaba, São Paulo. Campo Alegre, Santa Catarina, também está ali. Salvador, Bahia e São Paulo, capital. Sejam bem-vindos. Quase temos aqui 3 regiões, né? Região Sul, Sudeste e Nordeste. Sejam bem-vindos, viu? Também, como eu já falei, depois, se vocês quiserem fazer perguntas também, estejam à vontade. Estou vendo ali um casal de mão dadas. Que coisa bonita quando vemos um casal assim, né? Às vezes a gente vê esse casal somente quando é namorado, aquela coisa dos jovenzinhos, mas vocês já são jovens há um pouquinho mais de tempo, né? Não estão chamando de velhos, claro, mas que é bonito ver quando o casal está assim de mãos dadas, que mostra a união. Deus abençoe vocês todos, viu? Eu tenho aqui um livro super interessante, até mesmo na capa, Olhar Avesso, quando a vida é vista de dentro para fora, da Márcia Ribas. Quando a vida é vista de dentro para fora, apresenta a realidade do autocontrole e seus desdobramentos na vida de cada pessoa, tanto nos aspectos físicos como no campo espiritual. Através de relatos do dia a dia da autora, ela ilustra as sensações que viveu escondida de si mesma e fugindo dos problemas por conta da obesidade durante anos. Quantas pessoas não sofrem este problema da obesidade e que muitas vezes se escondem? Aqui a Márcia Ribas conta para nós de uma maneira bem criativa esse olhar avesso, não olhar de fora para dentro, mas olhar de dentro para fora. Está aqui. E esse livro você pode adquirir pelo nosso site, loja virtual, loja.cançãonova.com ou ligando diretamente pelo 12 31 86 2600. 12 31 86 2600. Olhar avesso. Aline. Uma mulher casada há 9 anos pede para não ser identificada. Gostaria de saber o que fazer quando no casamento o amor acabou e não se consegue mais ter relação sexual com o marido. Hoje, quando ela tenta, ela se sente usada, quase que violentada, não fisicamente, mas moralmente. Fico muito mal com essa situação. Ela escreveu no final. O que fazer? Eu primeiro vou para o campo profissional, depois eu vou para o vivencial. Hélice. Pois é, dizer que o amor acabou é algo subjetivo e difícil até de compreender.
É muito comum, padre, por exemplo, na minha vivência de terapeuta de casais, Desculpe, quantos anos de casado, quantos anos você tem? A tua experiência matrimonial qual é? eu tenho 12 anos de casado. Sim, então você, além de ser um profissional, você também tem a sua família, a sua esposa. Sim, sim, sim. Então, o que a gente observa muito são muitas mulheres que entram num processo de vivência dentro do matrimônio, de fazer o ato sexual por obrigação, por medo de perder o marido, por medo de não estar sendo uma boa esposa, por temor, às vezes até com argumentos religiosos, e aí vai deixando, vai se permitindo sem querer, sem ter vontade, sem ter prazer. Para muitas mulheres, nós ainda vivemos gerações aí de mulheres de várias idades e que ainda vêm com essa visão de que a mulher não pode ter prazer, de que a mulher não pode desejar. E aí as mulheres não se conhecem, não conhecem o próprio corpo, não sabem o que traz prazer para elas. Isso é muito, muito ruim. Não está tendo aí o casamento. O casamento de que forma? Dessa forma mais sublime que é o ser humano. Então, quando a igreja, por exemplo, prega a castidade, mas também a ciência prega a castidade e defende a castidade como algo bom, por quê? Porque o ser humano, diferentemente do animal, ele não tem uma necessidade sexual. Ele tem, sim, uma necessidade de amor. A área do cérebro onde está localizado o amor, o afeto, é muito próximo da área do cérebro onde está localizado o prazer sexual. Para ter um prazer pleno, é preciso ter amor. Agora, é óbvio que é possível, na nossa mente, nós temos prazer com várias coisas. Então, qualquer coisa pode nos estimular sexualmente. Eu mesmo posso me estimular sexualmente, outra pessoa pode me estimular sexualmente, um objeto pode estimular sexualmente, animal pode estimular sexualmente. Então, a gente vê na literatura da psicologia da sexualidade, do desenvolvimento sexual, inúmeras formas de prazer. Por quê? O principal órgão sexual é o cérebro. Então, isso, na educação, no casal, precisa ser levado em conta. Então, quando não está tendo o ato sexual, quando está tendo de forma obrigada, é porque está faltando justamente o principal. Está faltando o amor, está faltando o respeito. E não é na cama que isso vai resolver. Entende? Então, é preciso que esse casal encontre o motivo pelo qual eles estão juntos. E aí é uma partilha. É o diálogo, é rever se há apreciação entre os dois, se há respeito, se há projetos em comum, se existe tudo isso que é muito maior do que o sexo, para que depois vá para o sexo. Então, é um equívoco querer, com o ato sexual, reconquistar alguém. É um equívoco que traz até prejuízo, na verdade, porque é sofrido isso, né? Você se abrir para um ato sexual sem querer, sem ter vontade, sem ter desejo. Você trazendo isso na direção espiritual, muitas vezes a gente se encontra em situações inusitáveis. Por exemplo, o meu marido ele tem mais prazer na masturbação do que comigo. Né? Sim. O que você, como profissional, falaria para este casal? Seja para ele, seja para ela, porque ou ele criou este vício, ou, como você disse, ele tem mais essa realidade, digamos assim, de se satisfazer de qualquer forma, e que muitas mulheres se sentem, digamos assim, até jogadas como objeto, lixo, que ele usa muito mais, tem muito mais prazer na masturbação ou de qualquer outra forma do que no ato sexual. O que falar para um casal deste? A masturbação para o homem, na nossa cultura, principalmente, né, padre? Como eu falava, a gente é
pobremente educados sexualmente, né? Os pais não falam sobre sexo, têm medo de falar sobre sexo. As crianças vão crescendo e quando eu atendo os adolescentes, eu pergunto, de onde vem essa tua... Às vezes o menino vem com inquietude, achando que é homossexual, ou achando que tem que viver uma sexualidade ativa, com milhões de dúvidas sobre a sexualidade. Eu pergunto, mas com quem você conversa? Com os meus colegas. Então, geralmente, o que a gente aprende, como o Paulo falava, né, eu cresci na rua, aprendi com o mundo, a gente aprende, infelizmente, assim. A realidade é que a gente tem várias gerações de homens, principalmente, que aprendem a sexualidade com a masturbação. Então, a pornografia, revistas, internet. Então, vai vivendo, e aí cria-se um vício, um hábito adquirido em que o prazer sexual está muito relacionado à masturbação. O ato sexual com a esposa, com a mulher, ele é aprendido. Então, já que ninguém aprendeu, já que ninguém ensinou, já que não podia fazer, já que não podia falar, na hora que casa, parece que tudo vai virar mágica, né? Eles vão aprender e vão ser expert em sexo na noite de núpcias. E não é assim. Então, tem muita vergonha, tem a dificuldade, às vezes o homem, ele tem vontade de fazer algumas coisas, mas ele não fala, porque ele acha que a mulher vai recriminar, vai falar que ele é um sem vergonha, que ele aprendeu aquilo não sei na onde, que ela não é assim. Então, e às vezes a própria mulher não fala, porque também acha que o homem vai achar que ela não presta, que ela é sem vergonha, que onde que ela viu isso. Então, esses preconceitos precisam cair no chão no dia do casamento. Precisa cair no chão. Vamos falar, gente. Pode falar o que você gosta, pode falar o que te traz prazer. E se isso é vencido, padre, a experiência é que, com o tempo, o próprio casal vai vendo que tem a questão da masturbação, mas tem algo muito mais prazeroso, porque por mais prazer que alguém sinta na masturbação, não existe, e aí já é até um dado científico, né, no sentido da experiência e também de relatos, da fenomenologia, não existe nada mais prazeroso do que o sexo com amor. Não existe. Só que isso, é óbvio, precisa ser encontrado. E é encontrado no diálogo, na experiência, na entrega. Também não é na obrigação. Né? Se a mulher chega para o marido e fala, você se masturba, você tem que fazer isso, você tem que fazer assim, você não me gosta de mim. Então, acabou. Aí não tem apreciação, vai ficar aquela obrigatoriedade, aquela tensão, e aí não tem entrega. Então, é uma arte que precisa ser vivida com muita caridade. Muito obrigado, Elison. Neste final de semana, nos dias 15 e 16, a comunidade Canção Nova estará se juntando à sua família. A comunidade Canção Nova, ela faz parte da família salesiana. Então, toda a família salesiana, neste dia, estará comemorando os 200 anos, o bicentenário do nascimento de Dom Bosco, o nosso fundador, Dom Bosco. Somos um dos membros da família salesiana. E aqui, na nossa sede em Cachoeira Paulista, no dia 15 e no dia 16, nós estaremos juntamente com vários membros da família Canção Nova e vários membros da família salesiana, festejando o bicentenário do nosso grande educador da juventude, como vocês estão dizendo, nosso grande educador da juventude, Dom Bosco. Então, você é o nosso convidado para estar aqui conosco no próximo sábado, no próximo domingo, com toda a família salesiana. E você que é família salesiana, vem para cá para estarmos juntos festejando este bicentenário deste grande santo, do grande santo Dom Bosco, nosso fundador como família salesiana. Aline. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta, Sim. Aline? Sou casada há 10 anos e entendo o sexo no matrimônio como uma bênção, a fim de que pudéssemos procriar. Porém, fiz laqueadura já no 3º filho, não podendo gerar mais filhos. O sexo no meu casamento continua sendo agradável aos olhos de Deus ou constitui um pecado? Edivânia. Acho que muitas mulheres, né, podem se questionar dessa forma. Veja,
às vezes a laqueadura é feita sem a consciência real do que é o ato que a pessoa se decidiu, optou a fazer. Às vezes a laqueadura é porque realmente há uma necessidade de espaçar os filhos, né? Então, a pessoa não tem a consciência do que ela está fazendo com seu corpo e moralmente falando. Então, o pecado, para um ato ser pecaminoso, precisa da consciência, do consentimento pleno, né? Eu conheço casos de que a laqueadura foi feita sem o consentimento pleno da mulher, né? Porque às vezes já tinham um número maior de filhos, enfim, não tem como a gente julgar o fato exato. Mas se hoje você entende que a laqueadura não cabia mais na sua escolha, isso ficou lá atrás, isso foi, digamos assim, perdoado, reconhecido. Então, o seu ato sexual é totalmente querido por Deus, abençoado por Deus. Né? E o interessante é que você traz isso porque Deus não nos condena pela nossa história. Não. Pelo contrário, Ele está constantemente querendo nos salvar. Eu gosto de dizer isso, que se eu não sigo o caminho de Deus, Ele não vai desistir de mim, Ele vai constantemente vai tentar me seduzir para que eu o encontre verdadeiramente. Então, a sua história não te condena. Independente do que você fez, se você fez, como muito bem você disse, sem a consciência, hoje, viva muito bem o seu casamento. O seu casamento não é pecaminoso porque você fez a laqueadura. Por quê? Porque Deus, Ele não nos condena pela nossa história. Ele quer te salvar, Ele quer nos salvar. Eu quero apresentar aqui, antes de nós irmos para o intervalo rapidinho, porque nós estamos tratando sobre esse assunto, o livro do professor Felipe Aquino, que a Edivânia já disse no início, mas eu quero agora falar dele, o livro Vida Sexual no Casamento. Este livro, o professor Felipe, ele traz de uma maneira muito simples, numa linguagem que todos podem alcançar, o que verdadeiramente é a vida sexual no casamento. O que pode, o que não pode, o que não deve, por onde ir, por onde não ir, as vias para verdadeiramente encontrar o amor, para encontrar um ao outro. Então aqui, Felipe Aquino, ele traz esse livro muito bom sobre a vida sexual no casamento, que você pode adquirir pelo loja.cançãonova.com ou pelo nosso telefone 12 3186 2600. No terceiro bloco, a gente vai ainda participar com você no Trocando Ideias.